Sr. Presidente, começo por cumprimentar a Sra. Ministra e também dar-lhe nota que, da parte do PSD, foi com agrado que assistimos à apresentação daquela apresentação inicial, permitindo uma redundância, porque nos permite, depois de tanto silêncio e tanta dificuldade em ouvir o Governo e a Sra. Ministra, permite-nos pelo menos ter alguma noção, ainda que muito aberta, do ponto de situação. Mas isso deixarei as considerações a tecer sobre essa matéria para a segunda ronda. Relativamente a esta questão do requerimento do Bloco de Esquerda sobre o fator trabalho, que em muito extravasou aquele que era o motivo do requerimento, mas fixando-nos dele, primeiro, há algo que o Bloco de Esquerda atualmente utiliza muito e que o Governo também utiliza, que é a noção de trabalho digno. E permita-me, da parte do PSD, dar uma nota que achamos esta expressão da agenda do trabalho digno quase insultuosa para todos os trabalhadores, como se em Portugal o trabalho não fosse por natureza digno. Parece que se passou do trabalho indigno para o trabalho digno e nós somos uns grandes violadores daqueles que são os direitos do trabalho, e trabalho digno tem que ser aquela que é a luta de sempre, de todos, e que vem de muito atrás e não é nenhuma panaceia que agora se descobriu, e portanto queria deixar essa nota inicial. Depois também lamentar mais uma vez ver um requerimento à boleia daquilo que se chama a agenda do trabalho, à boleia disso, vi-se trazer aquelas agendas que, aliás, já estamos muito habituados, que é confundir falta de condições e violação de lei, como o caso daqueles trabalhadores migrantes que foram encontrados no perímetro do Mira, porque o Bloco de Esquerda é contra todo o tipo de agricultura, e nomeadamente aquela que nos alimenta, para transformar isso numa agenda nacional. O PSD não se revê nessa matéria e hoje, como ontem, dizemos sempre que o trabalho tem que se perseguir e tem que ser exemplarmente sempre sancionados aqueles que violam as regras do trabalho, mas não pode confundir-se a parte com o todo, mais nem é parte. Uma pequeníssima parte, como sendo o exemplo daquilo que é a agricultura do nosso país, nomeadamente a chamada agricultura intensiva ou de produção do Alentejo. É uma agenda que nós compreendemos que tenha, mas não podemos alinhar nesse discurso que se tentou trazer hoje para estes requerimentos e com o qual o PSD, em absoluto, repudia e não se revê, nem pode permitir que se faça esse tipo de confusão, porque isso é um insulto a todos os nossos agricultores e todos os nossos empresários agrícolas deste país que cumprem escrupulosamente a lei. Também tentar considerar que trabalho migrante é trabalho indigno ou trabalho escravo é absolutamente incompreensível num país envelhecido como Portugal e que dependem muito deste trabalho migrante para os trabalhos agrícolas e para uma série de trabalhos onde há uma enormíssima falta e escassez de mão de obra nacional. E, portanto, nós somos um país que necessita cada vez mais de acolher migrantes, acolhê-los bem, dar-lhes condições de dignidade, condições de trabalho, em igualdade de circunstâncias, para que este país possa ter um futuro, porque o envelhecimento demográfico é de tal forma arrasador neste país que nós não podemos fingir e olhar para o lado com os chamados discursos simpáticos do trabalho de migrantes. Acrescido que as situações de trabalho forçado não são da agricultura, infelizmente acontecem um pouco por todo lado e em todos os setores, e não podemos rever-nos nisto. Dito isto, Sra. Ministra, com certeza que nós consideramos que é importante que o fator trabalho seja considerado no sentido de se conseguir dignidade e atratividade para a atividade agrícola em todo o país e nomeadamente nas zonas chamadas do interior, nas zonas de convergência, onde nós sabemos que há um gravíssimo problema de atração de jovens para a atividade agrícola. Aliás, mesmo nos mesmos jovens, basta pensar, ainda notícias muito recentes, que vemos os produtores de hortofrutícolas do Oeste que, perante a situação que se vive atualmente, a dizer que podemos estar perante o risco de um abandono maciço da atividade, com o abandono da produção e com isso, com a escassez de alimentos que pode haver para os portugueses e com uma maior dependência da balança comercial e do exterior para nos fornecer aqueles que são os produtos essenciais para a alimentação dos portugueses, porque quando falamos de agricultura temos de falar sempre de alimentação, de cadeia alimentar, obviamente sempre com segurança e dentro das melhores práticas, e para que, à boleia daquilo que são as agendas que nos são aqui muitas vezes trazidas por alguns partidos,
corramos o risco de tanto perseguir os produtores em Portugal e a atratividade da agricultura que depois nos vejamos obrigados a consumir os alimentos de reportagens como aquela que vimos ainda anteontem de países da América Latina e de outros países onde não há qualquer controle sobre a qualidade e os modos de produção. Temos de ser coerentes, nós temos de promover o trabalho, temos de promover as melhores condições de acesso, temos de promover a coesão territorial também pelo fator do rendimento dos trabalhadores agrícolas para que ela seja atrativa para fixar jovens na agricultura e ao fixarmos jovens na agricultura estamos a fixar jovens no território. E o PSD é hoje, como sempre foi, um grande defensor da coesão territorial, também naturalmente com pessoas, porque não há coesão territorial com pessoas. E para isso temos de ter uma PEPAC atrativa para esta fixação. Mas com isso temos que manter também a atratividade naquela que são a agricultura chamada intensiva, que é a que nos alimenta. Não há outra forma de fazer isso. Portanto, defendemos que se continue aqui a apoiar, nomeadamente no apoio ao trabalho e às condições de trabalho e a criar as melhores condições de trabalho, quer para a agricultura intensiva, e gostava que nos falasse sobre isso no âmbito do PEPAC, que é disso que nós estamos aqui a falar, mas também daquelas que são as abordagens específicas no território, que mesmo não sendo atividades lucrativas, têm o lucro do território, que é fundamental para combatermos o abandono territorial, a atração de jovens, para que novas famílias se fixem efetivamente no interior e não pela subsídio ou dependência, mas porque se lhes cria condições para que elas o possam. E aquilo que era importante para o PSD é saber os novos instrumentos que estão pensados no pacote português, Sra. Ministra, para que esta realidade se verifique, nós consigamos combater esta desertificação, haver atração para os mais jovens e sem panaceias e sem agendas de perseguição a ninguém, porque não podemos nunca entrar nestas agendas de demagogia pura, sob pena, como disse, nos sujeitarmos sim a consumir os alimentos produzidos sem quaisquer condições, sem qualquer controle, sem qualquer rigor, sem qualquer sanidade, porque a alimentação continua a ser um bem básico, essencial para a sobrevivência de todos nós. Muito obrigada.